Olá, meu amigo internauta, tudo bem? Hoje nós estamos aqui no setor Parque Sul, mais especificamente, você está vendo aqui atrás, Kumon. E nós vamos bater um papo com a Andressa Bentes. Tudo bem, Andressa? Tudo bom, como você tá? Estamos bem, é um prazer enorme estar aqui na sua escola, né? O Kumon. E eu quero já começar você falando para nós, primeiro, o que é o Kumon? Porque muita gente vê essa placa de Kumon esparramada pela cidade, mas não sabe o que é. Explica para os nossos internautas o que é Kumon. Trabalha o comportamento de estudo desde criancinha até adultos. Então a gente sempre fala que o Kumon ele é para todos. O que significa esse comportamento de estudo? Para que exista o aprendizado, eu preciso ter competências que me levam até esse aprendizado. Um exemplo, eu preciso ter concentração. Sem concentração, não gera aprendizado. Então, além da concentração, preciso de disciplina. Então, todo dia um pouco é muito melhor do que muito um dia só. Então, é esse o grande aprendizado do método. A partir das 3 disciplinas, ou dependendo da unidade, 4 disciplinas, no meu caso são 3, português, matemática e inglês. Temos unidades também que tem japonês. O método é o mesmo dentro de cada uma das disciplinas. Então, eu tenho uma esteira de conteúdo, exemplo, inglês. Ao longo do desenvolvimento do aluno nos conteúdos, a gente também desenvolve o comportamento de estudo. Então, se eu for analisar o estudo de uma criança, vamos chamar de Ana, eu vou ver qual comportamento eu preciso elevar primeiro nela para que ela consiga ter o primeiro grande reconhecimento dentro da sua vida de estudante. Se eu for analisar o aluno Carlos, não necessariamente a primeira competência da Ana é a do Carlos. Então, mesmo que eu tenha um grupo de competências para desenvolver, como que eu vou começar com a Ana e como que eu vou começar com o Carlos é o olhar individualizado. Então, essa é a grande marca do Kumon. A gente inicia com o olhar individualizado e vai acrescentando competências até que chegue na maior de todas, que é ser um autodidata. Ele conseguir aprender por si só qualquer tipo de conteúdo, ainda que a gente tenha desenvolvido essas competências numa disciplina de inglês. Ele pode levar essa habilidade para a vida. Então, as crianças, quando eu somo Parque Sul e Asa Norte, eu tenho um número de avançados que ultrapassa 50%. 50%. Ou seja, é um dado muito importante. Muito importante. Né? Muito importante. Porque matemática e português, inglês eu não vou entrar na questão, porque o inglês eu não conheço. Sinceramente, o inglês do Kumon. Matemática e português eu conheço porque meus filhos fazem e já fizeram no passado. E realmente eles são experts em matemática e português. Mas a matemática e português são matérias fundamentais, né? Não só na escola, na vida, né? Porque tudo gira em torno disso, né? Sim. Como é que você vê essa questão dessas duas matérias principais que o Kumon trabalha? Independente de conteúdo, o que eu vejo de mais importante nessas duas disciplinas é que eles desenvolvem o olhar analítico, eles estruturam o pensamento de quem segue o método e o raciocínio lógico. Então, são 3 coisas ali, rapidamente falando para vocês, são 3 coisas que a gente pode aplicar em qualquer área. Então, eu digo que hoje a gente já vive num mundo com problemas muito complexos para se resolver. Então, você imagina o mundo do futuro. Então, o mundo do futuro, ele requer pessoas capazes de resolverem problemas ainda mais complexos, independente da área que for atuar. Mas se eu tenho disciplina de estudo, eu sou autodidata, e dentro dessas competências eu consigo ter raciocínio lógico, poder analítico, eu, sem dúvida nenhuma, vou conseguir desenvolver soluções de forma muito mais rápida e precisa. Então, eu não tenho dúvida de que o
principal propósito meu, principalmente, é desenvolver pessoas que vão conseguir resolver problemas complexos do futuro. Esse é o meu grande propósito. Isso é muito importante, né? Eu acho que isso é fundamental na vida. Eu sou, quando criança, fui muito bom em matemática, né? Mas hoje está totalmente diferenciado o sistema de estudo. Mas eu quero voltar aqui no Kumon. Teria sido melhor ainda se fosse aluno Kumon. Mas acho que naquela época não tinha não ainda. Será que tinha? Olha, que eu acho que tinha. Você não é tão... Lá no interior, no chão batido. Dependendo da localização. No máximo tinha a Shirlinha lá em Catalão que dava aula de inglês. Um beijo, Shirlinha. Deixa eu aproveitar esse teu gancho, Sim. Porque é muito legal da gente falar que o Kumon, ele tem alunos que precisam se desenvolver mais na matemática, no inglês ou no português, mas também tem alunos que são muito bons já nessas áreas, mas que sentem que podem ir além. E que, pelo fato da sala de aula ter uma quantidade muito grande de alunos, ele não consegue se desenvolver mais. Eu queria que você falasse exatamente isso. Aqui são quantos alunos por sala? Tá tocando. Toma, para você. Então, a gente não tem muito o conceito de sala de aula, a gente tem o conceito de ilhas de estudo. Nessas ilhas de estudo, nós temos um máximo que vai variando de acordo com o comportamento do aluno. Então, se eu tenho um aluno bem pequeno, que a gente chama de pré-escolar, nessa ilha de estudo ficam 2 alunos pré-escolares. Somente 2? Somente 2. Papai e mamãe, você está ouvindo isso? 2 alunos só por ilha. Não é aquela confusão de 30, 40, 50 crianças numa sala de aula. Aí eles vão crescendo, vão adquirindo mais habilidades como concentração, eles vão conseguindo ficar em maior quantidade. Aí a gente tem as ilhas que a gente chama de semi-independente e independente, que é aquele aluno que já está perto do autodidatismo. Então, essas ilhas, elas giram em torno de 6 alunos por ilha, tá? Ou seja, eu tenho um atendimento que não é exclusivo, mas é bem individualizado. Individualizado. E por que ilha de estudo? Porque eu posso ter numa ilha um aluno estudando inglês, o outro matemática, o outro português, e ele vai ter atenção individualizada. Eu quero te perguntar uma coisa, agora, que ia ser a pergunta inicial, mas eu deixei para você abrir Kumon, porque todo mundo quer saber o que é esse tal desse Kumon. O que te levou, como é que você entrou nessa seara do Kumon? Porque, se eu não me engano, isso é muito seletivo, né? Para poder ter uma franquia dessa. Você tem 2. É, bem seletivo. Eu costumo falar que quando você quer abrir um Kumon, não basta você ser um empreendedor que tem o dinheiro para abrir. Você também precisa ter o propósito, estar alinhado com o método. E eles fazem muitas avaliações para não somente ver o perfil, mas também com relação ao conteúdo, né? Então, a gente precisa também fazer provas de inglês, português, matemática, e além do perfil comportamental como empresário. Então, se você gosta muito da área de educação, que era o meu caso, eu trabalhava como professora universitária e também fazia avaliações de cursos de graduação de nível superior pelo MEC. E nessas andanças da vida, eu percebi que tinham alunos que poderiam ser muito mais brilhantes se tivessem determinados comportamentos. Mas eu não sabia muito bem como trabalhar aquilo numa fase adulta, numa sala de aula lotada. E numa conversa dessa, assim, com uma determinada amiga, ela virou para mim e disse assim: você já pensou em Kumon? Eu acho que o que você está falando é Kumon. Procura saber um pouco mais. E aquilo ficou na minha cabeça, e os anos foram se passando, e até que apareceu uma outra pessoa que falou de Kumon de novo para mim. Eu falei, deixa eu entender um pouco mais. Quando eu fui entender, eu falei, pronto, é isso. É exatamente isso. Então, o desconforto que eu tinha como professora universitária, eu quero fazer um projeto de pesquisa, vou ter um aluno monitorado de iniciação científica.
E eu tenho que desenvolver ainda ali a capacidade de escrever. Vou te dar um exemplo muito claro. Eu tinha que desenvolver a capacidade de escrever, a capacidade de ler e entender. Eu falo, gente, eu não vou conseguir no tempo mínimo. Como que eu faço para acelerar isso? E comecei a ver que se esses alunos tivessem um dia feito Kumon, eles já estariam com essas habilidades. Então, eu comecei a pensar nisso. Falei, então, onde que eu vou contribuir para esse mundo melhor? Para esses graduados com essas habilidades que vão fazer com que eles acelerem o aprendizado deles. É abrindo um Kumon. Como que eu abri a segunda? Quero fazer com que esse Kumon chegue a mais pessoas. Então, eu não tenho dúvida nenhuma. E se o Kumon me deixar, eu abro a terceira. Com seu espírito empreendedor, certamente você vai abrir a terceira. Agora, por que Parque Sul? Muito bem. Então, quando nós somos 13 empreendedoras autorizadas no Brasil inteiro a abrir uma segunda unidade. E eu fui escolhida entre elas. Quando eu fui escolhida entre elas, dos desafios era, vamos fazer análise de mercado juntos e escolher o lugar. E o Parque Sul, ele tem um potencial enorme. A gente já tem aqui estruturas de famílias, mas a gente tem pouca estrutura educacional aqui. Então, escolas de inglês, escolas para as crianças. Então, a gente ainda tem poucas. Então, quando eu comecei a pensar no Parque Sul, eu sempre ando com uniforme, né? Aí, eita, o microfone, será que atrapalhou? Não tem problema, a gente Deixa faz Pedro, fazer um pequeno corte aí, viu, na hora da edição. A pessoa fala com as mãos, vou botar desse lado. Só que caiu o imã também, mas deixa aqui, né? Pode deixar. Vou deixar. Então, quando eu pensei no Parque Sul, eu sabia que a gente já tinha ali um ambiente familiar com poucas estruturas educacionais. Então, eu falei, deixa eu começar a viver o Parque Sul. Eu sempre ando com o uniforme do Parque Sul. Comecei a ir no café, andar pelas quadras. E aí as pessoas começaram a me perguntar, vai ter Kumon aqui? Vai ter um Kumon aqui? Eu falei, nossa, realmente aquilo me fez brilhar os olhos. Falei, nossa, eu falava assim, pode ser, a gente está estudando o mercado e tal. Não, por favor, tem que ter, assim, inclusive hoje são nossos pais, né? Já foi cadastrando na hora que esse pessoal ia falando? Então, eu estava tão despreparada que eu não fui cadastrando, só que, porque eu vim realmente para sentir. Só que aí eu falava com eles, segue a gente na Asa Norte. Então, fazia com que eles seguissem a gente na Asa Norte. Segue, porque se for abrir, eu vou anunciar lá. Então, muitos pais estão seguindo a gente lá na 204 da Asa Norte, já por essa caminhada que eu fiz aqui no Parque Sul. Então, a primeira coisa que eu vi eu vou conseguir ser essa rede de apoio que essas famílias tanto querem, né? Então, eu senti isso, falei, pronto, é aqui. E comecei a procurar um lugar e decidi que era aqui e acabou. Gente, eu dou muita palestra sobre empreendedorismo, Andressa Bentes, mas eu quero dizer que algumas empresas, quando vão abrir uma unidade, fazem uma pesquisa de mercado muito grandiosa, para descobrir, muitas vezes abre um comércio ali e acaba fechando. Eu quero citar duas gigantes, que é a McDonald's e a Burger King, que são duas gigantes que fazem mercados grandiosíssimos, pesquisas grandiosas para abrir unidades e muitas vezes fecham as unidades. O que o Burger King fez agora? Ele não faz mais pesquisa. Quando abre o McDonald's, ele abre uma do lado. Até sobre isso de pesquisa, o Kumon me entregou um monte de coisas, assim. O raio, era um mapa tão detalhado do estudo de mercado. Aí, vou citar a Adriana Valadão, que é uma grande mentora nossa. Eu falei, Adriana, vou te dizer uma coisa. Eu sei que tudo isso é importante eu saber. Mas eu quero ir no lugar, porque eu quero me sentir atuando dentro desse lugar, com aquelas pessoas. Eu preciso
colocar um pouquinho de coração aí. Aí ela falou, fechado. Eu falei, então eu vou caminhar por lá. Olha, e a gente que respira Parque Sul, nossa agência está aqui também, a gente respira Parque Sul. Eu quero nos colocar à sua disposição, colocar nossa agência à sua disposição, para que a gente possa divulgar isso a todos os cantos do Parque Sul. E eu quero aproveitar, mandar um abraço para o nosso presidente da Associação Comercial, Carlos Kobayashi, que inclusive queria estar aqui na entrevista hoje, mas não foi possível. Ainda estamos aí em ritmo de férias ainda, né? Oh, Deus do céu. Ele é um grande, mas ele é uma um grande abraço, importante. Kobayashi. Vem cá visitar a Andressa, vem conhecer a unidade, você que é um grande empreendedor, um grande incentivador do comércio aqui da nossa região. E eu quero, Andressa, te parabenizar, porque você foi em loco, né? Você buscou o mercado com as próprias mãos, né? Você não se baseou em pesquisa, e você está num potencial aqui, vão ser construídos aqui dezenas de condomínios, já estão sendo construídos, você está num local privilegiado. E vou te falar, pode procurar um lugar maior, que não vai caber, já não está cabendo aqui, né? Eu estou também bem otimista, e principalmente não só pelo volume de procura que a gente tem recebido, mas pelo reconhecimento. Então, eu já tinha experiência ali na 204 Norte, e quando eu entrei na 204 Norte, corta, que eu ia falar uma besteira. Então, quando eu entrei na 204 da Asa Norte, eu já comprei com alunos. Aqui eu comprei 0, só tinham cadeiras. Então, foi uma experiência totalmente diferente. Então, eu estou bem otimista. Eu estou vendo que o Parque Sul, ele tem valores educacionais. Eles priorizam a educação. E não se encontra isso em toda a área. Então, os nossos propósitos estão totalmente alinhados. Eu também me coloco totalmente à sua disposição, dentro aqui da minha pequenez como mini empresária, e vamos em frente. Mini nada, você já é potência. Andressa, eu quero deixar aqui só para ilustrar, tá? Que essa entrevista sua, ela vai ser publicada na 24ª edição do Anuário Brasileiro. Legal, obrigada. Nós vamos estar aqui. Eu trouxe aqui só para ilustrar também um almanaque que nós fizemos dos 50 anos de Brasília, uma publicação de luxo, né? Fizemos outros também da Copa do Mundo, Olimpíadas, Brasília 60 anos. E a nossa agência é uma agência que completa, né? Que cuida de todos os aspectos. Então, o que você precisar, nós estamos prontos para te atender. Aqui são só algumas publicações, alguns projetos. Nós já fizemos mais de 500 entrevistas. E, para mim, cada entrevista é um aprendizado. O que você contou aqui agora, tenho certeza que os empresários que estão aí ouvindo ficaram de cabelo em pé pela coragem que você teve de buscar o mercado em loco, descobrir como é que funciona e executar. Então, aqui é só para você conhecer um pouquinho. Obrigada. E eu quero agora aproveitar essa deixa e chamar aqui para a nossa entrevista a doutora Dejanete, que vai fazer uma pequena homenagem, um pequeno reconhecimento à sua coragem e à sua determinação de abrir essa loja do Kumon aqui no Parque Sul. Nós estamos no Parque Sul. Para quem está em outro estado, Parque Sul é uma região de Brasília, né? Nós estamos aqui no centro de Brasília. Então, eu quero convidar agora a doutora Dejanete para sentar aqui. Vamos chegar, a senhora pode chegar um pouquinho para cá, para a doutora Dejanete entrar do seu lado. Sim. E fazer um justo reconhecimento para você. É um prazer, primeiro, te conhecer, estar do lado de uma mulher tão linda e tão, assim, otimista, empreendedora e mais gente para esse país dessa forma, né? Onde usa o trabalho, mas usa também, né, a força, a alegria e toda essa disposição de ajudar pessoas. Sim. E quando você abre uma unidade, uma empresa, você não pensa em você. Primeiro você está pensando em realizar sonhos de pessoas, de famílias, né? E contribuindo para
para que esse país seja mais fortalecido. Muito obrigada. Mas eu também tenho mais. a nossa empresa tá assim, fica muito feliz em te entrevistar a Voz de Brasília e te homenagear com diploma de honra ao mérito, Ai, muito obrigada. como orientadora clube de Multi-Unity Common. Isso, muito Olha, obrigada. Faltou Bertes aqui, tá? Mas a gente pode fazer o Instituto Brasil Just, a Voz de Brasília, homenageia com personalidade do ano do seu trabalho incansado em prol do desenvolvimento do Brasil. Sua liderança visionária e seu trabalho árduo é um exemplo para o país e o mundo. Muito obrigada. Nossa, estou emocionada. Que surpresa linda. Pois é, você pode agora colocar Merecido. na sua parede. Vamos só virar lá para o mostrar. pessoal filmar, depois a gente vai fazer umas fotografias. Bem lindo. Vamos fazer um corte para colocar nas redes sociais também, né? Que legal. E tem mais uma homenagem, que essa daqui eu vou virar para cá, que Posso você fazer? não viu Pode. ainda. Esse aqui é um prêmio com personalidade do ano que você vai receber juntamente Que com o legal. lançamento da 24ª edição. É a 5ª edição do prêmio Top of Millennium. A nossa agência está fazendo 40 anos e nós instituímos esse prêmio há 5 anos atrás e agora você vai ser contemplada com essa homenagem. Vai ter uma medalha, vai ter... Essas são surpresas, não pode contar tudo, né? Assim vocês Vamos estão segurar. querendo me fazer chorar, né? Ah, Eu já sou assim. Pode chorar porque você merece mesmo. Não é todo mundo que tem a sua determinação, a sua garra, a sua ousadia para realizar. Obrigado. Obrigada. Mas eu preciso dizer que eu não estou sozinha, né? Que essa coragem, ela não vem, eu não caminho sozinha com essa coragem, né? Então, daqui a pouco eu queria apresentar para vocês as minhas 3 líderes que estão comigo desde muito tempo. Então, atualmente, nós temos 2 unidades. Eu digo que as unidades são delas também, porque eu nunca iria conseguir sozinha. Mas, no passado, estávamos somente em uma. E essa uma, que é a 204 da Asa Norte, ela saiu desbravando lugares. Nós chegamos juntas a lugares que antes as pessoas não tinham chegado, em tão pouco tempo. Então, em tão pouco tempo, nós conseguimos ser Clube Ouros. O que é Clube Ouro? Sabe aqueles 50% que você me falou? Então, quantos por cento dos seus alunos estão acima do esperado pela série escolar, pela escola, pelo mundo escolar? Então, você pega e reúne todo o desempenho de todos os alunos e a gente consegue ficar entre os 100 melhores do Brasil. Uau, muito bem. Então, a gente quer fazer esse feito aqui no Parque Sul também. Então, por isso eu trouxe elas comigo também. Então, depois eu quero apresentar. Eu quero aproveitar a doutora Dejanete aqui, que dificilmente ela acompanha a gente nessas entrevistas, né? Porque o tempo dela é muito restrito, porque além de ser psicanalista, gente, terapeuta, ainda é advogada também. A gente vai ter que cumpridar essa conversa depois, Fala então. um pouquinho, doutora, só sobre os projetos, só rapidamente, só para as redes sociais. Sim, eu sei que você, como educadora, tem como frente também o autismo. O autismo hoje tem sido um problema sério no Brasil, apesar de termos aí avanços, apesar de ter aí mais inclusão por conta do diagnóstico, mas mesmo assim nós precisamos avançar muito. E eu sei que o Kumon também é inclusivo. Sim. Né? Primeiro que tem grandes alunos com altas habilidades, né? Muito. Principalmente o autista nível 1. Sim. E qual é a proposta do Kumon para abraçar essa população? Então, a gente tem alunos autistas com os mais variados suportes e é sempre um trabalho em conjunto. Então, eles têm suportes além do Kumon, então, por exemplo, eles têm uma psicopedagoga que trabalha junto, eles têm terapias alternativas em conjunto e muito contato com a família. Então, como que a gente trabalha? Deixa eu entender como que o aluno Antônio, autista, suporte 1, está atualmente. E qual é a primeira competência que eu vou trabalhar nele? Conseguir a primeira, eu vou para a segunda. Então, a gente trabalha
da forma individualizada, igual a gente trabalha com todos os outros alunos. A única diferença é que a gente tem outros suportes trabalhando junto com a gente. Em alguns casos, suporte nível 2, que já tem um pouco mais de restrição na fala, digamos. Isso não necessariamente vai acontecer. Só um exemplo. Eu trabalho em conjunto com a fonoaudióloga. Então, a gente vai unindo forças para virar realmente uma teia que é rede de apoio da família daquele estudante. Então, você conta comigo. Eu tenho estudado cada vez mais sobre esse assunto, porque, igual você falou, eu tenho alunos com altas habilidades, Sim, né? Mas que eles tinham aflição de pegar no lápis. Só um exemplo. Eles têm essa coisa com a textura, alguns, né? Mas uma memória incrível. Eu falei, então vamos fazer com que ele estude com o que é bom para ele. Então, identificar isso, individualizar muito, isso, é um diferencial enorme. é muito importante. É. Então, vamos trocar o lápis. Trocou o lápis, resolveu. Inclusive, eu estou com esse projeto aqui, TEA Laços de Inclusão. Quando eu falo de inclusão, nós estamos incluindo também a família, porque hoje a gente tem suporte para aquele filho, mas às vezes a gente não tem um suporte para a família. Sim. Então, um projeto voltado, Muito TEA bonito Laços isso. de Inclusão, voltado exclusivamente para a família do autista. E todo o espectro, né, que é gigantesco. Sim, né? sim. Eu tenho uma fala de uma mãe que teve um dia que ela deixou o filho lá e muito preocupada e tal. Ela falou, ele está um pouco agitado. Eu falei assim, pode ir, vai pro café. Deixa ele comigo. Você tem certeza? Tenho, deixa ele comigo, deixa eu cuidar dele um pouco. Aí ela me deu um abraço, ela falou assim, nossa, todo mundo só quer me devolver ele, ninguém quer ficar com ele. Aí eu falei, aí ficou eu e ela chorando. Eu falei, deixa ela. Se qualquer coisa acontecer, eu te ligo, você sabe. Deixa ele comigo um pouco. Se eu te mostrar uma fotografia aqui que ela entrevistou e homenageou também a Vit, aquela menininha que mudou o conceito do Google, né? Aham. Ela é famosa, está Que fazendo até uma legal. campanha para qual banco? BRB, não? Não, é exame, laboratório de Garota exame. propaganda do Laboratório Exame. Ela Ela é mudou muito bem o articulada. conceito do Google no aspecto, né? É. Muito bem. Doutora, quer falar mais alguma coisa? Outro projeto? Não, já. Tá bom, Nós, né? como educação, eu acho que nós temos também projetos na área da terapia, né? Como psicanalista, não poderia deixar isso, atendo mulheres em situação de vulnerabilidade. Nós temos no esporte também, que nós sabemos que esporte é vida para essa garotada aí sair da rua. E também nós temos voltados aí para a cultura, projetos em Alagoas, Rio de Janeiro, São Paulo. A gente faz um E pouquinho agora Mato Grosso, para sem mudar. anunciar em primeira mão, estamos indo para Mato Grosso também, Mato Grossenses. Esperem que nós estamos chegando aí. Parabéns. Muito obrigado. Trabalho Eu muito quero bem, agora aproveitar e se você quiser chamar suas... Como é que Quero. você chama elas? Líderes. Suas líderes aqui para cá. Venham para cá, vamos participar aqui também, dar uma mensagem. Vamos. E Eu outra vou coisa muito abrir importante, espaço para as líderes. que é Ah. muito importante que você, além de abrir, de dar esse amparo para as crianças, para as famílias, você também gera muitos empregos, né? Sim. É uma fonte de geração de empregos também. Sim. E todo mundo que trabalha com a gente também estuda comigo. Então, eu estou transformando a sociedade também, capacitando cada um que está comigo. Então, eles automaticamente são meus alunos nas 3 disciplinas. Né? Então, não é algo que é obrigatório ser feito por todos os pulmões, mas dentro do que eu entendo que é um propósito de vida para mim é importante que eles sejam meus alunos também. Que eu desenvolva neles tudo que eles precisam e eu tenha um olhar individualizado para cada um deles. Uma dessas líderes que vem agora, todas elas têm histórias importantes, mas todas elas foram desenvolvidas como líderes. Então, eu não fui buscar no mercado uma líder pronta. Então, eu vou pegar quem já está comigo há mais tempo e continuo fazendo, porque a gente se desenvolve
até o resto de nossa vida, até o fim de nossa vida a gente se desenvolve. E elas estão brilhando. Não tenho dúvida nenhuma de que o sucesso Clube Ouro, o convite para ser multi-unity, ele é totalmente, eu tenho que compartilhar totalmente com elas e com a minha equipe. Isso é muito importante, esse reconhecimento que você tem para os colaboradores, porque isso é outro ensinamento. Olha, eu, de novo, já entrevistei mais de 500 pessoas, políticos, empresários, embaixadores, gente do povo, todo tipo todos os grandes empresários, pequenos empresários, médios, micros, e a cada entrevista eu aprendo um pouco mais. E eu transformei isso, estou em fase de transformação, porque acabei de inserir nas minhas palestras agora 2 ensinamentos importantes que você acabou de dar. Primeiro, pesquisa de mercado. Olha, pesquisa de mercado, ó, tem que ir logo, tem que visitar e aprender. E outra coisa, formar líderes. Formar líderes. Não tem, né? Porque hoje isso é o mais difícil que tem. Mão de obra é muito difícil. Então você está formando líderes. Lá na nossa agência nós temos o Pedro, que eu estou formando ele agora um líder também. Ele está trabalhando conosco há pouco tempo, está hoje aqui de trás das câmeras. E foi uma moça, vou te entrevistar, viu, Pedro? Você contar uma história também. Pedro. E para poder ensinar também a arte de fazer, né? Porque isso é muito difícil. Muito difícil. É muito difícil. E de qualquer forma, ninguém faz nada sozinho, né? Então, quando a gente para pensar nisso, se a gente não tiver uma equipe para chegar, se não tiver uma equipe no Kumon que seja apaixonada pelo método, a gente não consegue o propósito. Vamos convidá-las. Quer que eu levante? Não, você fica aqui. Vamos convidar de uma por uma. Eu quero que cada uma delas dê uma pequena palavra. Só uma senta. Eu vou chamar você quem é? Senta, é isso? Pode entrar. Dá a volta por ali e senta aqui. Primeira. Gente, nós vamos mostrar uma coisa, eu nunca fiz isso em nenhuma entrevista. Ela vai mostrar os líderes dela. Senta aqui, gente. Vem cá. Vem cá, quem vai vir primeiro? Quem vai vir primeiro? Essa aqui é a Tainá Marcelli, do beijinho. A Tainá, muito bem-vinda. Obrigada. A Tainá Marcelli, ela é a mais antiga comigo, né? Tá aí segurando a onda. E a Tainá Marcelli, quando eu resolvi abrir uma segunda unidade, uma das pessoas que eu falei, a primeira talvez que eu falei foi com ela. E ela falou assim, talvez. Eu falei, talvez não. Falei, então, vamos esperar. Nem se falava em multi-unity ainda, né? A gente era para abrir uma segunda unidade em outro formato. Aí o tempo passou, aí o Kumon abriu esse projeto e me convidou. Quando o Kumon me convidou, ela já estava comigo num outro cenário. Ela já estava comigo no administrativo e fazendo toda a minha mídia. Então, ela é responsável por toda a minha mídia. Ela é responsável pelo meu marketing. Ela é responsável, tudo que vocês veem em rede social é Tainá Marcelli. E ela encampou meu primeiro projeto desafiador. Todo mundo contratava social media, lembra? E eu falava, gente, eu não me sinto representada. Não porque elas são incompetentes, não é isso, é porque precisa conhecer o método para realmente passar valor. Para ali na legenda, realmente encontrar o caminho do coração das famílias. Aí eu falei, Tainá Marcelli, eu acho que você tem jeito. Vamos começar a participar das reuniões comigo? Ela falou, pronto, me encontrei. É onde eu quero. Deixa ela falar então, agora. Fala, Tainá, o que você, se é tudo verdade, o que a Andressa está falando? Eita, Olha para ali e fala para os internautas, viu? Nós vamos fazer essa entrevista vai bombar, e você que vai cuidar de impulsionar isso aí. Então, conhecer a Andressa foi um divisor de águas da minha vida. Quando ela entrou no Kumon, eu já estava trabalhando lá com outro orientador, né? Mas era uma pessoa totalmente diferente. A Andressa, ela me fez enxergar o mundo, assim, a minha vida profissional de outra forma. Então, eu realmente me encontrei do lado da Andressa, ela me fez me enxergar de uma forma que eu não me enxergava, ver o meu potencial
Então, hoje, tudo que eu sou é graças a ela. E tô com ela, assim, pra tudo, pra Graças a unidade. nós, graças a nós, graças a nós. Muito obrigado. E eu sei que tem mais duas ali nos bastidores, mais duas líderes, e eu quero conhecê-las. Por favor, quem que vai vir agora? Bora ver, qual é a surpresa? Brenda. Brenda. Tudo bem? A Brenda. Brenda, tudo bem? Dá uma saudação para os nossos internautas ali. Um tchauzinho. A Brenda ela é minha líder lá na Asa Norte. Então, para que eu esteja em 2 lugares, hora em um e hora em outro, eu preciso estar tranquila de deixar a minha primeira unidade, né? Nossa grande Clube Ouro lá, com uma líder também à altura, uma líder ouro, né, Brenda? Então, a Brenda, ela foi aqui, todas elas entraram no projeto Clube Ouro comigo. A gente quis isso, a gente sonhou isso. E a Brenda se envolveu muito com esse projeto. E quando a gente abriu a segunda unidade, a gente já era Clube Ouro. Então eu tinha certeza de que eu poderia abrir uma segunda unidade e deixar na mão de pessoas como ela, que coisa boa. que encantaram esse sonho junto comigo. É assim que as empresas crescem. É dessa forma. Treina, né? Treina, Muito treinamento. delega e vai para a próxima. Então, olha só, mais uma coisa que eu estou aprendendo. Hoje aqui está sendo uma aula para mim, que eu tenho 40 anos de publicidade e estou aprendendo um monte de coisa aqui hoje. O que é isso? Você, demais, né? Então, agora você vai falar. Pode olhar para a câmera e falar. É um grande privilégio fazer parte desse sonho. A gente sempre falou, quando a gente conquistou, primeiramente, o Clube Ouro, foi um grande sonho, assim. Acho que levou uns 2 anos a gente bem engajados nisso, né? E quando a gente conseguiu, assim, foi realmente conquistar um sonho, né? Foi toda a equipe fazendo parte durante todo um ano de trabalho. E você vê as famílias recebendo as homenagens e tudo mais, e elas entendendo o que é aquilo, foi gratificante, assim. E quando ela falou pra gente, né, vai vir uma segunda unidade, eu confio em você pra você ficar aqui, foi um crescimento, porque uma pessoa que tem entre 20 e 25 anos, né, passar por um desafio desse de ser gestora de uma unidade inteira, você pensa assim, meu Deus, será que eu consigo? E ela sempre confiou. Consegue. Sempre. Tá conseguindo muito bem. Obrigado, Brenda. Quem mais que está aí agora para falar com a gente? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Tainá também. Ô, Tainá! Ô. Menor. Essa é a Tainá Nascimento. Tudo bem, Tainá? Tudo bom? A Tainá Nascimento, ela é minha líder aqui do Parque Sul. A Tainá Nascimento, ela sonhou com a gente, Clube Ouro também, não foi? Sim. Aí depois, a gente sonhou com a gente o Multi-Unity também. Bem. E a da Tainá, eu preciso contar uma coisa para vocês. A Tainá, ela começou a trabalhar comigo como horista. O que é horista? Não é aquela funcionária que fica o dia inteiro com a gente. Ela veio para o propósito de ficar na Ilha Pré dos pequenininhos. E uma pequena parte do dia dela. E a gente começou a perceber, essa Tainá aí, ela é diferenciada, ela tem coração nisso. Ela tem garra, ela tem propósito, mas ela tem coração. E o tempo foi passando, ela foi vindo cada vez mais para nós. Então, mais uma horinha, mais um sábado, né? E quando surgiu a segunda unidade, que eu apresentei para ela, eu nunca esqueço, eu apresentei o projeto para ela. Ela virou, eu falei assim, Tainá, eu só não sei onde vai ser. Eu sei que é muito difícil essa questão do deslocamento, vocês precisam de qualidade de vida, mas eu não sei onde vai ser, pode ser que seja muito, muito longe da sua casa. Ela falou assim, não tem problema, eu não vou pela localização, qualquer lugar que você abra, eu me mudo para perto, eu vou pelo propósito. E aqui está a Tainá pelo propósito, dando show. Ela, dentre as 13 multi-unities, ela, que é a minha líder da segunda unidade, é que está com resultados em primeiro lugar atualmente no Brasil. Conosco a tias, vamos dar essas palmas aí. Tainá, fala para nós, por favor. Então, ela falou que eu colocava muito coração desde que eu entrei, e é isso, né? O meu coração estava no pré quando eu conheci o Kumon,
mas ele se abriu, assim, para muitas outras áreas da minha vida. Então, o método fala muito disso, da gente acreditar nos nossos alunos, mas isso faz com que eu acredite em mim, que eu acredite na minha equipe. A Andresa que começou acreditando em mim, né? E hoje eu acredito em mim, nos nossos alunos, no propósito em si. Eu vejo um propósito de vida no Kumon, sabe? Pro que eu acredito. Não sobre só estar aqui ou a gente ser a número 1, né? Mas um propósito com as nossas crianças, com os nossos alunos, sabe? Me encontrei na vida mesmo. Um propósito A gente nunca imaginou que a gente pudesse ser número 1, né? Na verdade. Sim. A gente só queria ficar Uma bem. consequência, A gente só assim, queria né? ficar bem, Da vamos nossa caminhar entrega, juntas e né? bem. Uma consequência da nossa entrega. E você? Ela é sua líder também, né? Claro. Então, conduz a líder do estudo dos seus filhos. São queridíssimos. Então. Como é que é cuidar dessas crianças? Porque geralmente as crianças elas têm alguma dificuldade de concentração, o videogame tira muita concentração. Como é que você consegue dominar a situação e prender elas nos estudos para se apaixonarem pelo Kumon? Então, porque como o Kumon ele tem esse treino diário, né? A gente também trabalhar essa rotina, porque isso começa aqui, né? A gente trabalhar essa rotina de início de aula, de meio e de fim, criar essa rotina em casa de estudo para que eles tirem um momento para se dedicar ao Kumon, né? E eles entenderem, trazer os alunos para visualizarem isso. Eu não preciso abrir mão de jogar no videogame para fazer o meu Kumon. Eu posso fazer o meu Kumon concentrado e rapidinho, que eu sei que isso vai me ajudar lá na frente, vai me ajudar na escola, vai me ajudar a ter esse cálculo mental, essa criatividade, essa concentração. Eu não preciso abrir mão disso, né? Esses combinados com os alunos, trazerem eles para esse propósito também, né? Não só determinar, é assim, mas eles fazerem parte do processo, né? Sim. Então aproveita que você está falando, convida os pais, mães que vão assistir, as crianças que vão assistir essa palestra, convida eles para virem aqui te conhecer o Kumon do Parque Sul e também da Asa Norte, né? Porque nós estamos aqui no Parque Sul, Andressa, mas a entrevista ela circula Brasília, Brasil e o mundo inteiro, né? Legal. Convida então os pais e as mães para trazerem os filhos, para conhecer a metodologia, para conhecerem você. Pode olhar para ali, para aquela câmera ali e convidar. Essa? Isso. Então, gente, fazer Kumon muda a vida, né, Andresa? Faz Kumon que muda. Faz Kumon que muda. Esse é... Convida os papais e as mamães para trazer as crianças aqui. Pode olhar para lá e convidar. Faz o teu merchan agora. Ela é melhor com isso. Ela ficou com Não, vergonha. eu quero você. Ser eu. Olha para lá. Quer que eu vou falando, você vai repetindo? Não, senhora. Vamos lá. Essa parte do autodidatismo aí. Isso é porque, olha, essa partinha nós vamos... É que eu treinei para mídia essa outra. Viu, Pedro? Essa partinha nós vamos editar, mas você vai ficar me devendo, tá? Porque tem que ser... Você é uma ótima vendedora, porque como que você é boa vendedora? Porque você vende a imagem para as crianças e consegue fazê-las se concentrar nos estudos, né? Sim. Então, eu quero convidar todos, pais do Parque Sul, pais da Asa Norte. Nós estamos lá na Asa Norte, na 204. Mas eu quero convidar todos os pais a conhecerem Kumon. Procurem os Kumons que sejam mais próximos de suas casas. Faz Kumon que muda. Você falou de concentração. Será realmente que é falta de concentração? Ou será que o aluno está fora do seu conforto de estudo? Será que ele está fora do ponto ideal de domínio do conteúdo? Porque qual é a origem dessa falta de concentração? Então, essa é uma análise que a gente faz na avaliação diagnóstica. Convido todos a virem fazer a avaliação diagnóstica sem compromisso, sem custo. Nós fazemos avaliação diagnóstica, a Tainá Nascimento também faz, a Brenda também faz. E a gente vai ter esse olhar. O meu filho é muito desconcentrado. Por que será? Onde está a causa raiz? Então, na maioria das vezes, a falta de concentração, ela vem do fato do aluno estar fora do seu ponto de conforto de estudo. Andressa, o que acontece? Não só na escola, mas na vida. Se você está num projeto,
e aquele projeto não deslancha ou começa a dar errado, você desanima. Uhum. Eu imagino que com as crianças também acontece. Aliás, imagino não, eu sei Exatamente que isso. com as crianças também acontece isso. Se ela pega lá uma equação do primeiro grau ou do segundo grau e não consegue desenvolver, ela não vai ter ânimo, não vai ter satisfação de poder chegar no resultado lá e conferir com o gabarito e ver que Sim. acertou. Sim. Então, o que que acontece? O que que o Kumon, que eu vejo que o Kumon faz? Ele faz justamente essa mudança de concepção, ou seja, a criança que tem dificuldade, ela passa a ver que aquilo é possível. Sim. E quando é possível de ser realizado, torna-se mais prazeroso. Exato. Né? Então, é assim também na vida, é assim na empresa. Se o empresário tem um mercadinho e não está vendendo nada, poxa, ele vai ficar desanimado, né? Sim. Mas se está vendendo bem, ele vai querer colocar mais produtos, mais diversificação. Sim. E assim é também na nossa vida, né? A nossa terapeuta já saiu aqui da mesa, doutora Bejanete, que eu quero agradecer pela participação, por senhora ter vindo aqui hoje, participar e prestar essa justa homenagem à Andressa. Ela que é terapeuta, que é psicanalista, já sabe disso melhor do que a gente, sim, né? Sim. Tem uma outra fonte de desânimo. Quando eu já consegui acompanhar tudo que a sala de aula tinha para me oferecer, mas eu estou indo e para mim está repetitivo, para mim está maçante, porque eu poderia ir um pouco mais. Então, quando esse aluno comum chega aqui para a gente com essa demanda, a gente tem nas 3 matérias, a gente consegue que ele novamente alcance essa satisfação. Então, ele pode continuar frequentando a sala de aula, a gente vai trabalhar o lado social com ele, vai trabalhar a integração de grupo lá na escola, mas eu vou continuar dando satisfação a ele naquela disciplina, naquele conteúdo, avançando aqui no ritmo dele. Isso na matemática e no inglês. Você tem que conhecer o inglês. Eu vejo de uma forma bem realista essa situação. Eu quero, inclusive, te dizer que todas as nossas entrevistas são assistidas tanto pelo GDF como pelo governo federal. Uhum. Então, o pessoal do Ministério da Educação está assistindo. Eles são obrigados a assistir, né? Uhum. Porque a gente está no conteúdo, eles são obrigados a assistir. Mesmo que não queiram, até o Lula. E eu quero dar um recado para o Camilo Santana. Que importante. Camilo Santana, nosso ministro da Educação. O senhor tem que pegar a metodologia do Kumon e implantar na sala de aula. Já pensou lá no Ceará? O senhor que é líder. O Ceará é a melhor escola uma das melhores do mundo. O senhor já pensou em implantar o Kumon dentro das escolas lá no Ceará? O senhor ia fazer líderes sem igual. Mas eu quero puxar agora aqui um assunto muito polêmico que aconteceu essa semana. Você viu o resultado da prova de medicina? Uhum. Que absurdo isso! Escolas com nota 1 não fizeram um Kumon, com certeza. O que você acha disso como educadora, Andressa? Então, a primeira coisa que eu fico preocupada é dessa avaliação ela acontecer já lá, na ponta. Ou seja, onde já deveria estar tudo caminhando da melhor forma possível. E por isso que eu te falei, eu já estive nessa ponta e eu via nessa ponta ali, no mundo universitário, problemas que eu não conseguia mais resolver, porque eram de competências que eu precisava ter resolvido anteriormente. Então, a primeira coisa que eu penso quando eu vejo isso, eu fico pensando assim, eu não tenho dúvida nenhuma de que o futuro pode ser melhor se eu desenvolver melhor essas competências antes. Alunos autodidatas, alunos consigam se desenvolver bem nos ambientes mais variados possíveis. Com relação a esses profissionais que vão para o mercado, né? Esses profissionais, como que está a formação desses profissionais? Então, eu acho muito importante que a gente pense que uma avaliação já no fim da vida escolar, ela é simplesmente para dar um resultado, mas a gente tem poucas chances de ação. Como que eu posso mudar esse resultado a longo prazo? Eu tenho que atuar antes. Então, eu tenho que atuar nas escolhas das escolas, na escolha de um Kumon, na escolha da psicopedagoga,
Então, eu ter esse olhar individualizado para o meu filho e entender que ele precisa para se desenvolver bem no futuro, ele ser um graduado muito bem avaliado. Então, eu deixo essa reflexão, porque eu já tive nesse lugar de avaliar, e eu sei que é muito complicado a gente enxergar essa situação. Tá dado o recado, ministro Camilo Santana, eu sei que o senhor vai assistir essa entrevista. Qual que é o slogan do Kumon? Agora o Kumon está com a campanha Faz que Muda. Bem simples. Então, eu vou dar uma sugestão à diretoria do Kumon, na minha modéstia, mas não tão modéstia, assim, para colocar o slogan, a gente chama de sutiã. Sabe o que é sutiã? Acatado. Sabe o que é sutiã? Sei. Sutiã é o seguinte, tem o título da matéria e embaixo vem o slogan, Acatado. que é o sutiã. Bote o sutiã embaixo do Kumon. Catadíssimo. Faz que muda? Como é que é? Faz que muda. Faz que muda. Andressa, eu quero deixar agora para você as câmeras abertas para que você dê o seu recado, para que a gente possa partir para o encerramento, né? Já ocupei muito o seu tempo aqui, quero te agradecer mais uma vez a sua disposição em colaborar conosco com esse conteúdo excepcional. Bom, eu só quero, nesse último momento, agradecer as homenagens, as surpresas. A gente tem passado por muitos desafios, você mesmo falou, é um caminho que a gente precisa estar encorajado para poder desbravar, mas a única coisa que me preenche hoje é a gratidão. Gratidão por tudo que a gente passou, gratidão por todos os desafios, gratidão pelas famílias que confiam no método, que confiam na gente. E gratidão pela minha equipe, pelas minhas líderes, gratidão pelas minhas coordenadoras do Kumon, gratidão por todo o apoio a uma franquia que investe muito no nosso desenvolvimento. Eu me sinto, igual você falou, aprendendo a cada momento com eles.